que tanto os alunos como muitos professores, né, muitos profissionais de educação, têm muita dificuldade de trabalhar. Né? Então, é uma forma de hoje a gente poder fechar esse contexto, conversando, discutindo sobre essa realidade e verificando alguns recursos e verificar como é que está o raciocínio lógico de vocês também. Né? Tem uma atividadezinha aí para vocês no decorrer dos slides, eu quero ver como é que vocês estão com o cognitivo de vocês. A gente começa falando a respeito desses recursos didáticos da educação matemática, que podem ser jogos e materiais manipuláveis, né? Os jogos, eles têm uma aceitação muito grande por parte dos alunos, mas eles precisam ser desenvolvidos com bastante atenção, né? Porque o jogo ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter uma finalidade, não é jogar apenas por jogar. É necessário que você tenha determinados cuidados, que você tenha atenção em determinadas situações. As atividades de jogar desempenham um papel importante no desenvolvimento de habilidade de raciocínio lógico, dedutivo e indutivo, da linguagem da criatividade, da atenção, da concentração, habilidades estas essenciais para o desenvolvimento da matemática, segundo Borin. Né? Então, esse contexto matemático que envolve o jogo, ele tem muita importância, né, nesse desenvolvimento dos alunos, principalmente na questão da concentração, né, da questão do raciocínio lógico do desenvolvimento. Aí se questiona o que é esse raciocínio lógico, que tanto se fala, que tanto se comenta, né? É um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica que permitem chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Um raciocínio lógico requer consciência e capacidade de organização do pensamento. Essa questão do raciocínio lógico é justamente esse processo de você problematizar a situação e o aluno conseguir emergir naquela situação que você propôs e conseguir desenvolver uma solução para aquele problema que você desenvolveu. Né? Então, ele conseguir entrar dentro da situação e tentar encontrar alguma solução para o problema que você apresentou. O que seria esse método dedutivo? Né? O método dedutivo é um processo de análise da informação que utiliza o raciocínio lógico e a dedução para obter uma conclusão a respeito de um determinado assunto. Desta forma, a partir do raciocínio lógico, chega-se à verdade daquele que se proposto à conclusão. Então, esse método dedutivo é justamente essa análise que você vai fazer das informações que são dadas e tentar organizar suas ideias para apresentar uma solução para aquele problema que te foi apresentado. Já quando a gente fala desse método indutivo, né, esse raciocínio vai do menor ao maior, ou de uma premissa singular ou particular para outra geral. Diferente do modo dedutivo, onde a conclusão está implícita nas premissas, aqui sua conclusão vai além desses enunciados, né? Além do método indutivo, é mais amplo, sendo mais utilizado nas ciências, né? Indutivo que decorre por indução, em que há indução ou relativo a ela, que incita, instiga. Quando a gente trabalha esse método indutivo, é justamente você fazer determinados questionamentos, é você, quando o aluno te dá uma solução, você perguntar assim, você tem certeza? Ou seja, esse questionamento induz o seu aluno a pensar se realmente aquela formatação que ele fez, se aquela resolução de problema que ele fez, realmente é a correta para a situação. Espera aí. Um link aqui. Deixa eu colocar o link aqui para a menina. Aqui. Pronto. Agora é que a gente começa a se divertir, certo?
Vou esperar vocês. Olha só, a gente tem aí um trabalho de raciocínio lógico, bem simples, bem básico, certo? Você tem aí o desafio, onde a gente tem uma maçã igual a 7, depois a gente tem uma uva, depois eu tenho 3 bananas, e aí eu quero que vocês analisem essa imagem, certo? E me digam qual é o valor dessa operação. Ou seja, qual é o valor da maçã mais a uva mais uma banana? Quero que vocês me digam aí quais são os valores que vocês acham que é coerente para esse desafio. Analisem aí com calma e depois vocês me dizem. Estou aguardando vocês. (28) Anota aí, 28. Quem foi que votou no 28? Diga a mim. Ô, professora. Diga. Peraí. Eu acho que é 8. Michele, né? Michele? Diga o nome, que não dá para saber pela voz. Eu, Luana. Luana, acha que é 28? A Argentina disse 28. Mas Ah, também não a maçã é 7, né? Dá pra... A maçã é 7. Sei de nada. Ô, professora. Diz. Eu acho que é 8. Eu acho que é 21. Lídia é 8. Ana Lídia, 8. É Lídia, professora. Lídia, desculpa. Vitória, 21. Tô anotando. Peraí que tá errado essa conta. Tá errado. Não sei de nada, eu não sei de nada. Presta atenção, isso é uma pegadinha, viu? Não se Tô vão. ligada. Deixa o povo prestar atenção. Agora deu 25. Oxente, Jesus. Bora ver quanto é que dá, quem dá mais, quem dá mais. Vamos lá, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17. É 25 na minha conta. Pronto. Vamos ver quem é que tem razão aí. Vamos ver como foi que vocês raciocinaram aí. Vamos seguir. Deixa eu abrir aqui o slide para ver realmente quem foi que prestou atenção na pegadinha. Já teve uma colega que disse, cuidado que tem uma pegadinha aí. Bora ver se prestaram atenção. Porque, assim, matemática e raciocínio lógico é muita questão de observação. Então, vem, aqui a gente tem o nosso trabalho. De cara, a gente identifica que a nossa maçã é 7, né? Uhum. E a gente tem aqui, a maçã é igual a 7. Já aqui na uva, a uva é igual a 5 mais uma maçã. Eu sei que a maçã é 7. Então, 7 mais 5 vai me dar 12. Então, a minha uva é 12. Aí, agora a gente vem para esse. Eu sei que a minha maçã aqui é 7. E aqui eu tenho as bananas mais 1 é igual a 7. Então, significa que as minhas bananas são 6. Só que a pegadinha é justamente aí. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 bananas. É verdade, vai dar 2. Só tem uma. Então, o que é que eu preciso pensar? Peraí, se as 3 bananas deu 6, cada banana 2. vale 2. Então, eu tenho 7 da minha maçã, 12 da minha uva e 2 da minha banana. Meu Deus, um monte de banana desse eu não. Acertei. Eita! Ô, Luta, viu? Fui longe. Quer dizer, fui devagar demais. 8. Mas Eu veja. sabia que eu era ruim de matemática, mas esse tanto.
Mas são os joguinhos que são muito divertidos para você trabalhar com os alunos e tudo isso é questão de habilidade. Bora ver a das flores. Meu Deus. Bora. Esse eu achei mais fácil. Bora ver se vocês descobrem quanto é. Acho que são um girassol. Uma rosa e uma flor azul. A flor amarela, a vermelha e a azul. Ai. Sessenta. Oxe, que doidiça. Tem agonia não. Ô, professora, olha, não estou entendendo isso, não. Eu acho que aqui, pronto, a vermelha, eu acredito que é 20 cada uma, que dá 60. É. Aí embaixo é uma vermelha, 20, com duas azul dá 30. Então, cada azul é 5. Isso. Aí aqui embaixo, um azul é 5. Ah, é menos, entendi. Pra mim era mais. 5 menos 5. Meu Deus. 2. Vocês falam que eu vou passar pra Professora, Diga. eu acho que é 25. É 27. 27. Pronto. É 26. Eita, Jesus! 26. É 26. 26. Bora ver. 26. Ora. Peraí. Tô esperando. Peraí, professora. Tô esperando. Olha, professora, quem acertar, a senhora tem que dar uma bala. Oh, meu Deus. Então vou ficar devendo a bala. Já vou começar devendo. 26, eu acho. É 26. É 26. É 27. É 27. É Bora ver, 27. bora ver quem Ah, é porque a florzinha só tem 4 pétalas. né? Sei de nada. E a de baixo só tem uma. E é? Bora ver quem é que realmente conseguiu decifrar esse daí. Eita, é mesmo. Ah, deu tempo de eu 26. saber. A Você florzinha tá vendo? Eu quero minha bala, viu, professora? Que eu É disse 26 primeiro. ou 27. Tenha calma, a gente não terminou ela não. Ó. Veja, 20. cada uma das flores vermelhas Dá realmente 20. vale 20. Beleza. Tá. Aqui o raciocínio da colega estava certo. Se cada flor vale 20, juntando com duas azuis, dá 30. Então, cada azul vale 5. É Né? 5. Uhum. Aí a pegadinha está nessa linha aqui, onde a gente tem que uma flor azul, quando a gente tira duas flores amarelas, me sobram 3. Então, significa dizer que cada uma dessas flores amarelas vale uma unidade. Porque Isso. são duas aqui. Então, aqui embaixo eu vou ter uma flor amarela valendo 1. Vou ter uma flor vermelha valendo 20. 20. E uma 26. Eita, Ana, vai a Sabrina. Professora, Ganhou uma bala. eu quero agora uma caixa de chocolate. Eu disse. 26. Muito E bem. eu nem... Olha, eu nem olhei, eu não prestei nem atenção, viu, totalmente. E essa Então, flor, a última. Tu chutaste, não foi, Luana? Foi eu. Agora bora ver se vocês descobrem quanto vale a pomba. Essa aqui é boa. Eita, meu Deus. Pinguim. O pinguim vale 5. Não, vale não. Quem sabe se o pinguim vale 5? Ninguém sabe. O meu não apareceu, não, professora. Peraí. Atualiza aí. Um pinguim mais uma raposa vale 10. 2 viado vale 14. Aí um viadinho vale Um 7. viado menos a raposa raposinha. vale 6.
E um pinguim mais uma pomba dá 14. 7 A menos pomba 5. 5. Como é que é 7 menos 5 da raposa vai dar 6? Sei de nada. Tá errado, tá vendo? A raposa não vale 5. Deixa eu ver. Não, eu tô ficando doida. Estão pedindo a ajuda dos universitários. Gente, Oxi, que negócio doido é esse? como é que assim, esse bicho, essa hiena vale 7 menos uma raposa, então a raposa vale 1, é? Não sei. Só se Não, o pinguim vale 9, a raposa vale 1. A hiena vale 7 cada uma. Vale o 5. viado. O viado. Aí, o viado menos a raposa é 6, que o viado não é 7. Aí o pinguim, misericórdia, que doidice. Eu não sei. Dá 10. A pomba vale quanto? A pomba vai valer uns. A pomba vai valer. Não. Não, a Eu acho que é 9. Ô, Não, minha Nossa Senhora! Oi, profe. Olha. Por Eu falei quê? que o viado é a pomba vale 5. A pomba vale 5. Ó, Sei não. Ô, gente, então vai dar 3. Olha. Porque o pinguim. Embaixo é o quê que tem que eu não tô vendo? é uma pomba, tá assim. Um 10. pinguim mais uma raposa vale 10. 2 10. viados vale 14. Aí um viado menos uma raposa vale 6. O pinguim mais a pomba dá 14. Sim, Pode aí o pinguim É, vale essa 9. Aí 9 menos a pomba. É 5. 9. Pronto, não, Lídia, não. Não, peraí. É o quê? O pinguim da pomba. É 3. Eu não tô entendendo essa doidice, não. Nós temos que dar aqui resultado. É 9. Repita, professora. Olha, vamos começar a organizar as ideias. Olha, presta atenção. Onde é que está o maior erro da parte de vocês? Vocês estão querendo começar pela primeira equação. Nem sempre esses trabalhos de raciocínio lógico a gente começa pela primeira. A gente precisa fazer uma análise para verificar por onde a gente começa, certo? Qual das equações me dá informações suficientes para que eu possa começar? A dificuldade de vocês foi porque vocês estavam batendo cabeça aqui em cima, né? A nossa primeira equação a ser resolvida é essa daqui, a dos viados. Por quê? Porque eu tenho 2 animais iguais. Se eu tenho 2 animais iguais, obrigatoriamente eles precisam ter o mesmo valor, certo? Porque nessa questão de raciocínio lógico, figuras iguais têm valores iguais, letras iguais têm valores iguais. Então, se aqui a gente tem, é a única linha onde a gente tem animais iguais, que é aqui. Então, eu preciso começar por aqui. Porque aí eu sei que cada viado vale 7. Certo? A segunda equação que eu resolvo, deixa eu botar mais alguém aqui, pronto. A segunda equação que eu resolvo é essa, ó. Por quê? Porque eu já sei quanto vale o viado, certo? Então, a partir do momento que eu sei quanto vale o viado, que eu sei que ele vale 7, aí eu tenho 7 menos uma raposa dá 6. Então, significa que a minha raposa vale 1. Isso. Entendeu? Depois daqui, para onde é que eu vou? Qual é a outra Raposinha lá em cima. que tem um animal que eu já sei quanto vale? É essa daqui. A pomba. Isso, lá em cima. Ó. Eita, não. Tá vendo? Aqui em cima. Vale a terceira 9 o equação pinguim. é essa. Porque a raposa vale 1. E Eu pinguim sei que... 9. Exato. E a raposa mais o pinguim dá 10. Então, meu pinguim vale 9. Embaixo 9. Isso. Depois é que eu venho para cá. Olha que feira de Acari. Depois é que eu venho para essa. Ó. Por quê? Porque eu já sei quanto vale o pinguim, que é 9.
né? E aí eu sei que o pinguim valendo 9 mais a pomba dá 14. Então, minha pomba vale quanto? Vale 5. 5. Posta 5. Lídia acertou! Uma caixa de chocolate para mim. Eita, professora, tá ferrada! Ó, porque o que é que a gente observa? Veja o quanto vocês interagiram, discutiram, e vocês já são pessoas adultas. Já imaginou uma atividade dessa levada dentro de sala de aula, sendo feita em grupos, sendo feita uma competição entre grupos, entre duplas? Então, assim, são questões que fazem os alunos pensarem matematicamente falando e sem ter aquela obrigação de estar fazendo uma tarefa, né? Então, é como se ele estivesse brincando, como se ele estivesse jogando, e aí isso desperta muito o cognitivo deles. E aí você pode, obviamente, começar como os 2 primeiros. Veja que os 2 primeiros que eu dei a vocês, eles seguiam uma sequência lógica. Ou seja, a gente resolvia primeiro a primeira equação, depois ia para a segunda e assim sucessivamente. Já aqui, eles já te colocam um nível acima, né? Onde eu preciso analisar a imagem para poder saber por onde eu vou começar. Certo? Então, assim, essa questão de raciocínio lógico é muito interessante para ser trabalhado em sala, só que antes você, enquanto professor, precisa ter bastante domínio sobre ele, né, para poder orientar os alunos de maneira correta, né? É muito interessante. Muito Ô, interessante. professora, pode fazer muita dessa para mexer com o psicológico da gente. Achei, diga, eu vou levar para bagunçar a cabeça das meninas, para a gente dar uma risada boa. Não, minha filha, olha, não precisa, porque o portfólio já vai mexer, viu? Ai, ai. Ó, em relação às intervenções pedagógicas com jogos nas aulas de matemática, Grando propõe 7 momentos distintos. A familiarização com o material do jogo. Então, obviamente, se eu vou levar um jogo para a sala de aula, até um jogo desse de raciocínio lógico, primeiro, eu preciso, por exemplo, se eu fosse fazer um jogo como esse, seria legal você imprimir ele numa folha grande de ofício para colocar ele no quadro, para que todos os alunos conseguissem ver, que a primeira vez você fizesse junto com eles, todo mundo junto. Por quê? Porque você precisa ensinar. Os alunos precisam reconhecer as regras de como jogar, né? Ele precisa entender as regras do jogo, certo? Então, todo esse questionamento, todas essas competências que envolvem o jogo que você decidiu trabalhar em sala de aula, precisa ser trabalhado com antecedência, né? Então, tudo dentro da educação se trabalha com muito planejamento. Você precisa planejar bastante as situações que você vai vivenciar, né? Mas nada se compara na hora que você está realizando. Né? Então, assim, é muito inesperado, porque você nunca sabe a reação dos seus alunos, você nunca sabe a aceitação dos seus alunos, o quanto vai ser interessante essa produção, até realmente você realizar essa produção com seus alunos, né? Particularmente, a participação em jogos de grupos permite a conquista cognitiva. A questão do emocional, essa questão do emocional é muito forte. Por quê? Porque muitos alunos ficam muito agitados quando estão jogando. Tem alunos que não aceitam, em hipótese nenhuma, perder. Então, isso também precisa ser trabalhado. Você precisa levar para a sala de aula um jogo de maneira que esse jogo tenha uma leveza. Gente, a gente hoje vai jogar, mas esse jogo não é uma competição. Eu não quero que vocês briguem, eu não quero que vocês fiquem chateados, porque isso acontece. Os meninos se agarram na tapa, né? Então, isso precisa ser trabalhado antes de você levar o jogo, né? Qual é a moral do jogo, a questão social? Por que você está levando aquele jogo para eles? Qual é o significado, né? Uma vez que poderão agir como produtores de seus conhecimentos, tomando decisões e resolvendo problemas, o que consiste em um estímulo para o desenvolvimento da competência matemática e a formação de verdadeiros cidadãos. Ó, essa parte aqui, quando ele fecha essa questão do desenvolvimento, da competência matemática e a formação de cidadãos, eu acho muito interessante, não é nem um jogo, mas você levar ou fazer na sua sala de aula uma feira livre. Cara, como é
produtivo fazer uma feira com os alunos? Como é produtivo? Porque, veja, isso vai demandar de você uma organização de mais de uma semana. Você não faz uma feira de uma hora para outra com os meninos. Você vai juntando com eles embalagens vazias, brinquedos velhos que eles tinham, que possam trazer para vender na feira. Você vai construir com seus alunos. Com aquele dinheirinho, professora, de papel. Um dia eu fiz. Isso. Eu fiz assim, aí eles pegaram roupa, uma bancadinha de roupa, outra bancadinha de fruta, assim, vários acessórios. Aí eu fiz as moedinhas de papel e o dinheirinho. Foi uma movimentação muito boa. Alguns passavam o troco errado, mas a pessoa ia mostrando como era. É essa a intenção, porque, veja, você vai despertar neles muitas coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro, você vai trabalhar com eles a questão da organização, porque eles precisam organizar a feira, os materiais que eles vão vender. Você, junto com eles, vai trabalhar o preço. Gente, olha, isso aqui vai custar quanto na nossa feira? Vamos decidir. Então, eles vão analisar uma noção de mercado, né? Aí, às vezes, um vai dizer um valor, aí a gente diz assim, mas será que não está muito caro, não? O que é que vocês acham? Então, assim, você vai trabalhar nele esse desenvolvimento e formação do cidadão, porque a criança, por menor que seja, né? Mesmo no início, ela pode não fazer a feira, mas muitas vezes ela acompanha a mãe na feira, então ela escuta, então ela tem uma noção básica de algumas coisas. Aí você vai fazer as placas com o preço, aí você vai fazer os dinheirinhos que eles amam. A gente acha as notas atuais que nós temos de 10, de 5, de R$2, bem bonita para você imprimir para eles. Aí, quando eu trabalho com os meus alunos, eu sempre digo o seguinte, olha, o professor ele precisa ter o seu material, certo? Então, você vai imprimir as notas. Essas notas, muitas delas não voltam, porque eles ficam apaixonados em carregar nota da gente, né? Aí, se você for fazer, você pode fazer algumas dessas notas e plastificá-las, né? Dependendo da idade das crianças que você for trabalhar, eles não vão carregar, não. Porque aí você faz as notas e já plastifica, né? Com aquele plástico que a gente usa para encapar os livros, porque aí você vai ter um material com uma durabilidade maior para você trabalhar em outros momentos com os seus alunos, né? E aí você faz o rodízio. Vai ter situações em que os seus alunos serão feirantes, né? Onde ele vai vender aqueles objetos e vai precisar negociar e tal. E aí vai ter os alunos que vão comprar. Então, ele vai ter que pagar, então ele vai ter que ficar atento ao valor da compra. Então, assim, a feira é um momento didático mas é muito rico. Você trabalha muitas coisas ao mesmo tempo. E aí você pode começar com uma feirinha pequena, com poucos objetos. Então, vai da criatividade e da disciplina, obviamente, dos seus alunos, do quantitativo que você tenha. Mas, eu lhe digo, é uma atividade didática que desenvolve muita coisa ao mesmo tempo. E vai ser uma farra, né? Eles não vão pensar em momento nenhum que estão estudando ou que estão realizando uma atividade, de forma nenhuma. E aí, eu pesquisei para vocês e trouxe algumas fotos de materiais que trabalham a ludicidade matemática com materiais reciclados, com coisas que a gente encontra, né? Então, assim, são coisas tão simples. Veja, aqui a gente tem tampinhas, né? Tampinhas de refrigerante. Aqui a gente tem... Não. Será que não é de refrigerante? Mas se não for, também dá no mesmo. Porque aqui a gente tem, ó, de todo jeito ela vai ficar coberta daqueles refrigerantes pequenininhos que os meninos amam tomar durante o recreio. Veja que aqui, ó, foi colado essa boca desse refrigerante, tá vendo? No papelão. Nós temos várias operações matemáticas aqui, que aí, ó, vê, só nesse jogo dá para você fazer as 4 operações. Dá para você fazer de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, dá para você trabalhar tudo, só mudando as placas das operações, porque aí os números serão os mesmos. Você, enquanto professor, precisa ter uma matriz, obviamente, das junções que você tem, ou seja, das operações. Então, lá na minha folhinha eu tenho que 4 mais 4, 5 mais 5, 10 mais 8, por quê? Porque eu preciso saber quais são as tampas que eu vou colocar, né? Para cada operação, ela tem que ter sua tampa correspondente, senão aí você endolhe a cabeça dos meninos, né?
E aí ele vai observar essa operação e ele vai procurar a tampa que corresponde ao resultado dessa operação. Aí você pode dizer assim, professora, mas meus alunos ainda têm muita dificuldade de quantidade. Eles não sabem direito o que é o número 4, por exemplo. Então, o que é que você pode fazer? Você pode, junto com essa atividade aqui, você pode colocar o material dourado. Porque aí ele vai colocar 4 unidades, depois vai somar as outras 4, vai juntar todo Olha, mundo. professora. Diz. Olha, em Caruaru, R$ 14 a caixinha do material dourado. E assim, a gente precisa investir no nosso material. Eu, particularmente, eu sou muito chata. Porque, assim, eu gosto muito de o que você pensar de macaquice, eu gosto de fazer. E é muito frustrante quando você chega na escola e você não consegue dar sua aula, que você se acabou para planejar, porque está faltando um T, porque não tem uma extensão, sabe? É muito ruim. E não é nem culpa da escola, porque a escola pública ou privada, as coisas somem misteriosamente. Então, assim, eu gosto de ter as minhas coisas. Então, dentro do meu armário na escola, se você procurar, você vai achar um T, você vai achar uma extensão, né? Você vai achar os materiais que eu preciso para trabalhar. Isso não vai me custar e eu vou ter o material sempre que eu precisar. Então, essas coisas que eu produzo para dar aula aos meus alunos, eu sempre gosto de plastificar. Não, e você vê aqui que a fichinha da professora, ó, tá vendo? Estão todas plastificadas. Então, é bem provável, aqui a tampa não dá para ver, não, mas a tampa daria para plastificar também, né? Por quê? Porque esse material, ó, ia ficar com você por um tempão. Essas fichinhas aqui aparentam ser coladas com velcro, né? Você pega aquelas fitas de velcro lá em Santa Cruz, cola no papelão e cola atrás das fichinhas. Aí você tira com facilidade. Então, é uma coisa que não é uma coisa de outro mundo, e aí você tem o seu material. Faz uma caixinha, porque para não amassar dentro do seu armário e vai colocando seus objetos lá, certo? Então, assim, você dá uma aula show de bola, com coisas muito simples. Olha esse daqui. Esse daqui, visivelmente, você olha, a professora plastificou. Não tem aquelas plastificadas de documento que a gente faz, quando a gente bota aquele plástico durinho na identidade? Ó, foi isso que ela colocou aqui nas placas, tá vendo? Dá pra gente ver pela borda. E aí a gente tem a ficha da resposta e os pegadores coloridos com várias operações matemáticas, tá vendo? Conta de subtração, 15 menos 5, que dá 10, 5 mais 5, que dá 10, 2 mais 8, que dá 10, 12 menos 2, 11 menos 1, tá vendo? Então, vamos dizer, esses pegadores ficam todos misturados. Vamos dizer que você tem lá, coloca os seus alunos numa roda, coloca os pegadores lá no centro e dá a cada um deles uma placa. Porque aí ele vai ficar com a responsabilidade de imaginar apenas um resultado. No caso, Luana ficou com a plaquinha de número 10. Camila já ficou com a plaquinha de número 8. Então, o foco de Camila vai estar em olhar para os pegadores e procurar os que têm o resultado que dá 8 como resposta. Gente, isso é uma atividade tão produtiva para ser realizada. Então, assim, o aluno vai estar trabalhando a operação matemática, ele vai precisar parar, porque vão ser várias operações, tá vendo? Ó, para cada fichinha, ela colocou 4 operações. Então, depois a gente pode fazer um rodízio, a gente troca as fichas, certo? Então, assim, isso é uma atividade que você pode trabalhar várias vezes. Você não vai trabalhar uma vez só. Então, você vê aí que são materiais muito do cotidiano que a gente tem, são coisas normais que a gente tem, são coisas baratinhas. E aí você vê, a professora plastificou essas fichas, né? O pegador é um material resistente, porque aqui a gente vê que ela colocou pegadores de madeira, tá vendo? E pintou esses pegadores. Então, o pegador de madeira ele é bem mais resistente. Dificilmente ele vai quebrar, né? Só se o menino realmente quebrar, mas eles não quebram, não. Então, assim, é uma atividade simples, mas que trabalha muito a questão cognitiva dos alunos, de uma maneira leve, de uma maneira divertida. Então, você aprender matemática desse jeito é legal, você ganha seus alunos dessa forma, né? E desmistifica
essas questões. Esse daqui também eu achei interessante, que são pequenos bloquinhos de isopor, né? Onde a professora coloca quantidades diferentes, tá vendo? Ó? E o aluno ele vai perfurar com essas como dá até para fazer com aqueles pega-vareta. Agora precisa tomar cuidado porque o pega-vareta tem as pontas afiadas. Aí dependendo da turma que você tenha, não funciona. Mas aqui dá para fazer com palito de churrasco, ó. Ele quebra a ponta, tá vendo? Quebra a ponta com a faca, ou até com estilete mesmo. Você quebra aquela ponta afiada do palito de churrasco. Você vê que ela coloriu eles também, tá vendo? Ó? Tudo dentro de uma caixinha. Na caixinha vai caber tanto os materiais de isopor, né? Ó. Ela coloca as quantidades e as cores. Então, você vai estar trabalhando duas coisas, duas relações matemáticas numa única atividade. Relação de quantidade, porque o aluno vai precisar perfurar os palitinhos de acordo com a quantidade que nós temos aí. E aí você também trabalha a questão de diferenciação de cores, né? E aí você pode perguntar, quem é que está com a cor verde? Aí o aluno vai se pronunciar. Quantas varetas você colocou na sua placa? Então, o aluno vai ter que prestar atenção na quantidade de varetas, vai ter que contar. Então, assim, são materiais simples. Esse do papelão não, do isopor, eu só não acho legal porque a gente perde essa placa. Porque depois que 2, 3 alunos brincarem com ela furando, ela não vai servir mais. A gente poderia pensar num material, alguma coisa que fosse um pouco mais resistente, né? Ó, até num serralheiro, não sei nem se é o nome desse, numa serralharia, você pode fazer um bloquinho mais alto do que esse, certo? E pedir para eles fazerem os furos. Aí pode ser feito, porque no bloquinho de madeira dá para você ter para todos sempre amém, né? Aqui em qualquer marcenaria eles fazem, você leva a medida, né? E aí você pede a ele para fazer mais alto, para poder apoiar melhor o palitinho, mais alto do que esse aqui, quadradinho perfeito, e aí você vai, pede a ele para perfurar, você pinta, e aí você vai ter um material durável, mais durável do que esse do isopor. Mas a ideia é muito criativa, muito boa. Deixa eu ver o outro. Ó, esse daqui eu achei muito legal. Epa, peraí, foi muito. Muito avexadinho. Aqui, pronto. Ó, uma corrida de carros, né? Aí o que é que a gente pode ter? A gente tem os 3 competidores, a gente tem a torcida de um lado, né? E a torcida de cada um dos corredores, né? E aí a gente vai ter que vai observar que o aluno só pode avançar se ele acertar o resultado da operação. Né? Aí você tira um pau ímpar, você decide como é que esses alunos vão começar, né? Quem começa a sua corrida, alguma coisa, respondendo às suas perguntas, né? E aí o aluno ele só vai poder, o carro dele só vai sair do lugar se ele acertar a operação, né? E aí você vê se você deixa só a critério do aluno, ou se você faz uma atividade em grupo, ou seja, vai ter o grupo amarelo, o grupo vermelho e o grupo verde. Cada um desses grupos tem um representante. Então, na hora da atividade, outra coisa, você pode colocar um papel madeira por cima disso aqui, porque não é legal que os alunos estejam vendo a conta. Então, aqui, ó, você bota um outro papel madeira por cima, cobrindo as contas, e aí você vai tirando. Né? Então, ó, agora é a vez do amarelo. Então, você faz a pergunta: quanto é 5 mais 1? Aí, se ele não souber, pronto, vamos dizer, se o próprio competidor souber a resposta, a equipe amarela ganha 10 pontos. Se por acaso ele não souber e for pedir ajuda ao time amarelo, aí essa resposta só vale 5 pontos. Eu gosto muito de trabalhar assim, porque se o aluno souber e tiver segurança, ele vai querer ganhar os 10 pontos. Mas se ele não souber, é melhor ganhar 5 do que não ganhar nada. Né? Então fica bem divertida essa questão, porque dá para você dividir sua turma em 3, colocar o representante para representar, e aí você vê, cara, fica muito bacana. Cubra essas corridinhas aqui e você vai descobrindo só quando o aluno for, quando for a vez do aluno jogar. Né? Gostaram dessa?
gostei, achei bem interessante. Não é interessante? Sim, gostei bastante também. Bonita. É. Aí veio. Professora, a senhora tem que dar umas aulas a gente só dessas coisas, viu? Ó, aí isso aqui mesmo. Essa folha de papel madeira, se você quiser que ela fique mais durável, a gente faz daquele mesmo jeito. Compra papel de encapar caderno, de encapar livro, e encapa essa folha todinha, tanto na frente quanto no verso. Porque, querendo ou não, os alunos vão ficar transitando por cima da folha para movimentar o carrinho. Aí, com 2 ou 3 jogadas, ela vai começar a rasgar. E se ela tiver toda plastificada, ela não vai rasgar, ela não vai sujar, ela vai aguentar rojão com esses meninos por um bom tempo. Então, esse daqui seria muito legal para fazer na sala. E aí dá para fazer desse jeito. Cada um tem o seu representante. Se ele souber responder sozinho, ele ganha 10. Se ele pedir a ajuda do grupo dele, ele só ganha 5. Vai ser uma farra. E essa daqui seria um quadro valor de lugar, principalmente quando o aluno está começando a aprender a estruturação das operações de adição, subtração. Você precisa trabalhar com seus alunos que é necessário que a matemática ela tenha uma estrutura, ela exige de você organização. Então, isso é interessante que você trabalhe com seus alunos desde pequeno. Ó, gente, a gente precisa, veja, o caderninho de vocês tem a linha. Então, a gente não precisa, em português, a gente não ensina os meninos a escrever na linha, bonitinho. Matemática, a gente precisa estruturar as colunas. Então, os números precisam ser escritos um abaixo do outro, na coluna das unidades, na coluna das dezenas. Então, essa estrutura, eles precisam ir acostumando. Então, essa iniciação, eu gosto bastante do quadro valor do lugar, porque você estrutura os lugares e o aluno vai se acostumando. Ele vai aprender o lugar das unidades, das dezenas, e aí depois você tira o quadro valor do lugar e ele já vai conseguir colocá-los sem precisar mais desse auxílio aqui. Outra coisa, muitos desses materiais aqui, a gente acha muitos jogos, a gente acha pronto na internet. Se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês. Eu já dei uma formação sobre jogos matemáticos, agora eu tenho que ver assim, quais são os que dá para vocês. Eu fiz uma formação de jogos matemáticos do 1º ao 5º. Eu acho que eu nunca fiz de educação infantil, mas do 1º ao 5º dá para a gente fazer muita coisa. Dominó, eu amo trabalhar com dominó. Dominó de figura geométrica, dominó de operações matemáticas. Eu tenho um bingo de fração em forma de imagem, ela é muito, muito legal. E aí, do mesmo jeito, como foi que eu fiz? Eu peguei todas as minhas cartelas de bingo, eu acho que são as 40 ou 50 cartelas de bingo, se eu não me engano. Imprimi todas elas em papel cartão, plastifiquei todas elas. Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, eu já levo a canetinha de hidrocor com eles. Eles vão, marcam o bingo. Quando a gente termina, eu já pego um algodãozinho com álcool e cada um já limpa a sua cartela e me entrega ela limpa para eu guardar de novo. Aí ela já está pronta de novo para outro jogo. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque dá trabalho, né? E aí você precisa tomar, assim, ter esses cuidados para que esse material dure um pouco mais, para que você trabalhe um pouco menos. Aí a gente tem aí as funções dos materiais didáticos, mediar as interações entre o educador e o aluno no processo de construção do conhecimento, facilitar a compreensão dos conceitos e domínios de informação de uma linguagem específica de cada disciplina e do desenvolvimento de habilidades e competências. A gente já falou um pouquinho sobre a linguagem própria da matemática. Então, para fazer uma leitura matemática, a gente lê diferente de um texto de português, né? Tem algumas palavras que são específicas do contexto matemático, então o aluno ele precisa ir se acostumando com essas palavras, né? E a relação que elas têm. Então, quando a gente trabalha a questão da soma, então quando a gente vai quando a gente ganha, quando a gente junta. Então, o aluno ele precisa saber que essas palavras têm relação com uma operação de soma, né? Então, não é só a palavra somar que manda ele fazer uma soma. Então, quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente vai juntar objetos, então ele precisa ir se acostumando, né?
proporcionar diversas situações de ensino e aprendizagem na sala de aula, informar, criar conflitos. Agora, cuidado com esses conflitos aí. Essa mesmo corridinha dos carros, você precisa trabalhar bastante com os alunos, principalmente porque cada time vai ter um representante, né? E aí, se o representante não for, assim, tão inteligente e precisar pedir ajuda muitas vezes ao grupo, ele só vai estar ganhando 5 pontos. Aí, com certeza, o grupo vai ficar aborrecido, porque ele não consegue responder sozinho e perde os pontos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antes com eles, para que eles entendam que a gente está brincando para aprender e para se divertir, não para brigar, nem para ficar zangado, né? Tem que trabalhar muito isso antes de começar o jogo com o menino. Induzir essa reflexão, despertar o interesse. Como é que você desperta o interesse das crianças? Quando você instiga, e principalmente quando você faz uma coisa que ele, na cabeça dele, ele não está fazendo tarefa, porque ele detesta fazer tarefa, né? Então, quando você faz uma corrida dessa de carrinho, ele está fazendo tarefa, ele está fazendo conta demais, né? Mas só que na cabeça dele ele não está, ele está jogando, ele está brincando, então ele não está fazendo tarefa, né? Então, você instiga o seu aluno a fazer o que você precisa, né? A fazer a atividade, a raciocinar, aprender a somar, né? E tá sem esse peso de que eu vou fazer uma tarefa. Os meninos ficam desmotivados. Então, a gente tem que mexer o doce, né? A gente tem que fazer diferente. Motivar, sintetizar conhecimentos já dominados, induzir problemáticas, propiciar vivências culturais, literárias e científicas. Quando ele fala dessas vivências culturais, literárias e científicas, são justamente quando a gente vai procurar, como a professora mostrou na aula, que eu achei muito bacana. Depois eu quero voltar àquela aula para ver se eu acho aqueles títulos que ela falou. Ela falou de alguns livros, né, que, de uma maneira diferente, trabalham algumas operações matemáticas. Eu sou fissurada nessas coisas, porque, veja, são operações muito complexas para os meninos, e aí tudo que tem no mercado que vem a facilitar a compreensão desses alunos, a gente tem que estar junto, correndo atrás. Porque aí você faz uma aula muito diferente, você faz com que seus alunos aprendam muito mais, de uma maneira muito mais leve. Organizar as informações e os conceitos e avaliar as conquistas que você vem trabalhando com a aplicação desses materiais. Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. Então, o que é que ele quer dizer nessa pequena frase? Que o jogo matemático, ou qualquer coisa que vai ser aplicada na sua sala de aula, ela tem que ter um porquê. Então, veja, esse joguinho da corrida, ele é rico em atividades. Então, o que é que você está trabalhando aí? Você está trabalhando a questão da individualidade, porque se o aluno tiver confiança no conhecimento dele, ele vai responder sozinho. Você está trabalhando a coletividade, porque se ele não tem segurança, poxa, eu não sei a resposta. E se eu responder errado, eu vou perder 5 pontos para a minha equipe. Então, ele não vai pensar só nele, ele precisa pensar no coletivo também. Você vai estar trabalhando a questão do raciocínio, porque o aluno ele precisa se concentrar. Então, veja, ele está na sala, tem 3 times ali fazendo barulho, e ele precisa se concentrar na conta que ele está vendo no chão para poder tentar fazer. Então, você está trabalhando aí a concentração desse aluno, né? Então, são vários aspectos que você está trabalhando num jogo bem simples. Agora, tudo isso precisa de um direcionamento, porque o professor precisa acalmar os alunos, precisa mostrar a eles realmente qual é o fundamento do jogo, da brincadeira, que não é para ninguém brigar. E aí você diz logo, olha, tia trouxe uma atividade diferente, mas se vocês não colaborarem, se vocês não se comportarem, eu não vou trazer mais, né? Porque aí ele já... porque senão, gente, só Jesus na causa. A aprendizagem por meio de jogos como dominó. A gente acha também uns dominós muito bem já prontos. Em Caruaru a gente acha cada coisa, você fica louca. Esses dominós já de madeira, já pronto, com várias coisas, questões de operações matemáticas, às vezes de bicho, para trabalhar a questão do jogo da memória. Tem muita coisa legal que a gente encontra, só é procurar nessas livrarias. Tem muitos jogos didáticos que dá para você trabalhar, que é show de bola.
palavras cruzadas, jogo da memória, e outros que permitem que o estudante faça da aprendizagem um processo interessante e muito divertido. Não é até divertido, é muito divertido. Pronto. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Pulei, tá vendo? Ele deu um salto gigantesco aqui. Foi aqui, aqui. Ainda pulou. A ideia principal é não deixar o estudante participar da atividade de qualquer jeito. Deve-se traçar objetivos a serem cumpridos, metas a alcançar, regras gerais que devem ser cumpridas. Então, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser organizado, porque se você leva uma atividade produtiva, rica como essa, mas que ela realmente não tem direcionamento, você está levando para quê? Para manter os meninos entretidos, ou porque uma sexta-feira você está cansada, ou não faça isso não. Se organize direitinho, organize seu planejamento, certo? Leve numa sexta-feira, mas leve sabendo o que você está levando, quais os objetivos que você espera do seu aluno e esteja participando ativamente. Porque a pior coisa que tem é um professor levar uma atividade rica como essa, aí bota o menino para brincar e se senta. Fica lá sentado e os meninos se acabando. Gente, você tem que estar lá, você tem que interagir, você tem que torcer, você tem que dar o exemplo, sabe? Você tem que sentar no chão e pegar uma plaquinha, como aquela que a gente tava, das plaquinhas do pegador, entendeu? Ou você, quando começa, você, eu vou pegar essa ficha, tia vai fazer também. Ou então você depois começa a circular e ficar observando o que os alunos estão fazendo. Você tem que participar ativamente daquele jogo para instigar os seus alunos a fazerem o mesmo. O estudante não pode encarar o jogo como uma parte da aula, em que não irá fazer uma atividade escrita ou não precisará prestar atenção no professor, promovendo assim uma conduta de indisciplina, porque muitos deles pegam aquela atividade do jogo para bagunçar, para gritar, para perturbar. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, conversado com eles antes, né? Porque aí por isso que eu disse, olha, antes você vai explicar por que você trouxe o jogo, qual é a função, mas que você precisa da colaboração deles. Eu sempre gostava de dizer aos meus alunos, olha, tia, é grande, mas é só uma. Vocês são muitos, então eu preciso muito da ajuda de vocês para que a gente consiga fazer com que o nosso trabalho dê certo. E aí eu vou fazer um teste. Eu vou dar um voto de confiança a vocês, mas se vocês não me ajudarem, não vou trazer mais, não. Aí eles dão, a gente ajuda. Então, assim, tem que ter muito diálogo com os alunos, né? E às vezes tem um ou outro mais danado que quer dar trabalho, e aí os próprios alunos dizem, olha, não perturba não, senão tia não traz de novo. Aí ele se aquieta. Então, são estratégias que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida profissional. Eles usará de seus conhecimentos e suas experiências para participar, argumentar, propor soluções, de busca de chegar aos resultados esperados pelo orientador, que no caso é você, porque o jogo pode não ter uma resposta única, mas várias respostas, né? Devendo respeitar as inúmeras respostas que tiverem disponíveis, desde que ela não fuja do propósito. Então, todo esse contexto aqui, ele vem falar que esse jogo precisa ter um fundamento, que você precisa saber por que você está levando esse jogo para a escola, qual é a intenção que você tem, qualquer pessoa que chegar, porque, olha, isso é um fato. Você trabalhando com essa forma, você vai fazer muito barulho, vai estar aquela feira na sua sala, e isso pode despertar a curiosidade de algumas pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes, a coordenadora passa e está aquele movimento todo na sua sala, ela bota a cabeça e diz, o que é que está acontecendo? E aí você tem que ter argumento. Não, a gente está fazendo um jogo, dê uma olhadinha ali no meu planejamento para ver quais são os objetivos dessa atividade que a gente está realizando. Então, assim, o professor, ele precisa ter ciência de que ele tem que estar sempre documentado de tudo que ele estiver fazendo.
né? Então, assim, o que é que me acoberta, o que é que me documenta? É o meu planejamento, o meu roteiro diário. Então, você tem como provar que aquela atividade que você está realizando ali não é uma atividade aleatória. Ah, eu botei aqui para o menino brincar, né? Não, não funciona assim. Você tem um significado, você tem um objetivo, você trouxe essa atividade para a sala porque você tinha um objetivo com ela, né? E isso faz com que você desperte também a curiosidade dos outros, a atenção dos outros, né? Isso vai acontecer, acontece. Quando a gente tenta fazer um trabalho diferenciado, quando a gente tenta fazer algo diferente, a gente sempre acaba despertando o interesse das pessoas. Às vezes, ao nosso favor, às vezes não. E a gente precisa ter jogo de cintura para lidar com todas essas situações, né? Que escola é um ambiente que tem muita gente, né? Então a gente precisa saber viver com essas pessoas, saber lidar com essas diferenças. Nem todas as pessoas vão ser amáveis, vamos dizer assim. Algumas são bem desagradáveis. E a gente precisa viver com todas elas. E aí, me digam aí, o que foi que vocês acharam da aula de hoje? Top, muito boa. Eu gostei bastante. Ri demais. Tá vendo? A gente trabalhou matemática com muito mais leveza hoje, não foi, não? Exatamente. Então, é como eu já tinha... Era para ser assim toda vez. Nem toda vez o assunto ajuda, né, amiga? Tenha fé. Por isso que eu sempre digo a vocês, depende muito da forma como você transmite, da forma como você apresenta. Então, às vezes, o conteúdo pode até não ser tão fácil, mas a maneira como você leva ele para a sala de aula, a maneira como você explica, torna aquilo mais simples, né? Às vezes o povo faz uma coisa tão complicada e não é tão complicada assim. Então, depende muito da disposição do professor. Então, em muitas situações, esse professor tem que estar disposto. Bem complexo isso, Exatamente. não é? Eu acho, assim, eu tiro até por mim mesmo. Tipo, eu tenho muita dificuldade em matemática, sempre tive. Mas, assim, eu também não vou dizer que foi culpa do meu professor, porque tem coisa também que é falta de interesse da gente, quando a gente vai ficando mais velho, aí não quer muito prestar atenção nas aulas. Mas eu acho, assim, que se os professores tivessem uma didática melhor, usassem jogos, essas coisas assim, a gente tinha... Eu, pelo menos, tinha conseguido aprender melhor, entendeu? Absorver. E isso é uma coisa que, se por acaso eu vier trabalhar na área da educação, é uma coisa que eu quero fazer com os meus alunos, para que eles realmente tenham facilidade no assunto, fazer de tudo para que qualquer assunto eles possam ter o desenvolvimento correto, entendeu? Não, para que não tenham dificuldade. E aí, o que é que a gente observa? Essa ludicidade matemática é uma coisa, infelizmente, nova, vamos dizer assim. Não nova de existência, mas nova de utilização. Hoje em dia, existe uma cobrança maior de que o professor trabalhe dessa forma, para que o professor tente ser mais dinâmico, para que o professor leve coisa diferente. Então, hoje, existe uma cobrança maior em cima do professor. E essa cobrança... Mas vamos dizer, há 10, 15 anos atrás, que era basicamente quando a gente estava em sala de aula, essa cobrança não era tão ferrenha, né? Então, por isso que a gente tinha os vários casos, né, dos professores que passavam aí uma atividade e colocava lá no quadro que você vai escrever de 1 até a hora do carro chegar. Então, qual é o sentido? Misericórdia. Tem vários desses casos. Qual é o sentido de você colocar uma atividade no quadro para o menino e escreva de 1 até a hora do carro chegar? Então, assim, é totalmente vazia, né? É só realmente para deixar o menino ocupado e cansado. E é muito notório a formatação matemática que era trabalhada. Se você olhar os livros mais antigos, né, as atividades que nós tínhamos para cada assunto, eles usavam todas as letras do alfabeto, mulher. Entendeu? Juntava até os W, os Y, os... Ave Jesus! Eu tenho uma raiva daqui. Aí o que é que acontece? A gente ficava cansado
E não tinha, você via que não tinha um problema, não tinha, era só a conta seca para você repetir. Poxa, o alfabeto normal a gente já tem 23, com as outras 3 que entra, aí vai para 26. Olha para isso. E as atividades eram em cada um. Então, se a gente estava trabalhando soma, aí a gente tinha 23 questões de soma para fazer. Aí vamos trabalhar a subtração, aí 23. Né? Então, assim, são atividades sem sentido, né? Muito vazias, muito ocas, só para manter os meninos ocupados. Então, isso não desperta o interesse. É como a colega disse, talvez, se tivesse sido trabalhado a matemática de uma maneira diferente, eu tivesse absorvido melhor. Então, assim, a gente tinha uma mistificação na matemática muito ruim. Ou seja, que o professor de matemática tinha que ser o mais bravo da sala. Aí os pobres dos meninos tinham medo de perguntar alguma coisa, né? O professor realmente trabalhava só aquela questão livre, quadro. Não tinha nada de diferente para ser trabalhado ali. Então, ficava muito restrito, né? Então, os alunos já tinham algum tipo de dificuldade e já ia na caminhada. Eu não gosto de matemática. Então, eu já escutei muito dos meus alunos, que eu gosto muito de trabalhar de sexto ao nono ano, eu gosto de fazer essas doidices com eles, e aí eu já escutei de um aluno ele me dizer, professora, a senhora não combina com matemática. Aí eu disse, por que eu não combino com matemática? Ele disse, porque a senhora é muito divertida e matemática não é divertida. Eu disse, mas matemática pode ser divertida. Então, ou seja, as pessoas que haviam passado pela vida dele até o momento não tinham essa leveza de trabalho, né? Então, você vê que na concepção dele, a matemática estava associada a uma coisa ruim, a um professor ruim, né? Então, você tem essa possibilidade de desmistificar isso aí, de ser diferente do que foram com você, né? De tentar fazer diferente, de mostrar aos alunos que matemática é uma disciplina muito gostosa de ser trabalhada, mas isso depende muito, mas é muito do professor, da maneira como o professor associa essa disciplina, a forma como o professor leva essa disciplina para os seus alunos, né? Então, ele pode ser mais um professor de matemática que vai assassinar totalmente o desejo desse aluno em aprender, ou pode levar umas atividades tão simples quanto essa e despertar nele esse desejo da matemática. E antigamente Realmente, também. eu acho que hoje em dia a maioria, né, dos alunos sentem essa dificuldade em matemática. E eu achei bem válido a forma como hoje você apresentou esses jogos, até aquele raciocínios que eu achei bem interessante, tanto se viu para a gente sair da mesmice, né? Ele está sempre nessa de fazer a continha da forma como de costume, como também vai servir de exemplo para que nós possamos aplicar em sala de aula, né? Exatamente. Então, a gente precisa mostrar os caminhos, né? Ó, gente, por aqui dá para a gente fazer, dá para ser produtivo. Então, assim, são ideias que a gente dá. Então, você vai precisar testar essas ideias para ver se elas dão certo com a sua turma. Mas esses contextos matemáticos é muito difícil não funcionar, sabe? Porque os alunos, as crianças, elas são muito dispostas, sabe? Eles não têm vergonha. Porque, veja, tem determinadas atividades que se eu fosse levar para vocês, podia ser que um ou outro ficasse assim, não, professor, eu não vou não, eu não quero não. Porque a gente, por ser adulto, a gente tem algumas restrições. Já se você leva para uma turma de sexto ano, você leva para uma turma de segundo ano, se você der, minha gente, a gente vai plantar bananeira, eles vão lindos plantar bananeira. E antigamente não tinha essa, pronto, no meu caso, que acho que sou uma das mais velhas, eu não sei, né? Vamos dizer que antigamente não tinha de jeito nenhum, tanto de coisa que tem hoje em dia, tem muita coisa. Antigamente, na minha vida, eu nunca vi um material dourado. No meu tempo que eu estudava, Também não tinha essa variação de brincadeiras, de brinquedoteca, de ludicidade. Pronto, hoje em dia você pode trabalhar muita coisa. Não é só escrever, levar uma... E antigamente não era, sentava, era 7 horas da manhã na Paraíba, que eu entrava na escola 7 horas da manhã. Eu saía 15 para meio-dia, esticando de fome.
Mas era escrevendo e lendo. Levantava para ir ao banheiro, nada mais. E o recreio, né? É, Só. que era o momento de respirar, mas era Se basicamente você ia isso. brincar de bola, brincar de mata, essas coisas, mas com conta, qualquer disciplina, nada diferente. E você observa que isso era o padrão da época, que era o padrão extremamente tradicionalista. Todos os profissionais trabalhavam dessa forma, não era só o professor de matemática. E assim, O professor, professora, diga, bebê. antigamente intimidava muito os alunos a matemática. Isso. Deixava com medo, se tinha uma prova. Eu me lembro muito que a professora deixava as bancas muito separadas. Aí todo mundo tinha medo. Todo mundo Não é como apapado. hoje. Hoje é muito bom. Ô, minha gente, por que é que vocês não colocam o vídeo de vocês com a foto de vocês aparecendo? Eu só vejo nome, só tem eu, a professora e Mônica que aparece. Luana, eu ainda estou aprendendo a mexer, Luana, mas eu vou aprender. Na próxima eu já sei mexer. Ninguém merece me ver na situação que eu tô. Mulher, tem que se ver, ó, aqui, ó, descabelada, natural, sem maquiagem, é assim. É sim. Tem que ser. Na próxima terça, se Deus quiser. Aí o que é que a gente verifica? Essa era a formatação trabalhada extremamente tradicionalista. Ninguém fazia nada de diferente. Então, o professor de português não fazia uma peça, não fazia um teatro. O professor de ciências não saía com os alunos para que eles fossem ver os tipos de raízes, os tipos de solo. Então, hoje se trabalha dessa forma com todo mundo. Então, todo mundo tem que se adequar. Então, se a gente for dar uma aula de ciência hoje, eu não vou pegar um livro e vou, minha gente, as plantas. Não, a gente vai introduzir a questão das plantas, eu vou pegar os meus alunos, eu vou levar para o pátio da escola, a gente leva algumas plantas, a gente leva feijão para plantar com os meninos para ele ver a evolução. Então, assim, hoje todo mundo sai da sua zona de conforto e tenta fazer com que essa aprendizagem seja mais dinâmica, né? Então, assim, a gente aproveita muito da questão tradicionalista, porque nada é 100% perdido, nem 100% certo. A gente está tentando acertar. E o tradicionalismo, ele tem sim muita coisa importante. Eu não posso querer trabalhar 100% nessa questão construtivista, todo dia levar um jogo para os meus meninos. Não, eu preciso saber que esse jogo é um complemento para tentar fazer com que ele aprenda de maneira mais fácil. Mas eu preciso do tradicionalismo, da tabuada. A tabuada é fundamental, é a base da matemática para que os alunos aprendam as 4 operações. Agora, eu não preciso trabalhar só a tabuada, tu manda a tabuada. A gente hoje tem a tabuada cantada, que são várias músicas de tabuada, que é muito mais fácil dos meninos aprender. Bota eles para cantar, e você bota eles para dançar, e você dança com eles. E vai assim, desse jeito. E eles vão aprendendo, é muito interessante. Porque aí ele chega em casa cantando as músicas. Quando ele vai fazer a prova, não tem coisa mais bonitinha do que você ver seus alunos fazendo uma prova e cantando as músicas que você ensinou, mulher. Você fica besta demais. Prova que você está no caminho certo, entendeu? Então não precisa você estar trabalhando a tabuada 2 vezes 3, 3 vezes 4. Não, isso aí realmente é um decoreba, ele não vai fixar. Então com a música ele vai se lembrar. Ele não lembra de cantar os funk que vai até o chão? Então essa música ele também aprende. Até porque a gente encontra até as tabuadas em ritmo de funk. Eles não gostam de funk, a gente leva um funk para eles. Leva a tabuada da gente em funk. O negócio é fazer com que ele aprenda. Esse é o foco final. E eu lembrei agora de uma professora que eu tive particular, que era no tempo da palmatória. Jesus! Ah, Maria! Se não decorar essa tabuada, apanhava e apanhava muito, não era pouco não, minha filha. Quando eu não apanhava na escola, não apanhava quando chegava em casa, não fizesse. Mas tinha, sim, por exemplo, na hora de fazer a chamada, os pobres dos meninos ficavam estudando e a professora ia. Toda vez que ele errasse, tinha a palmatória, que parece uma colher de pau, de madeira, plana, e ela botava a palma e pá, dava uma lapada para toda vez que ele errasse. E aí ele voltava para estudar novamente. Fora as várias vezes que a gente tirava o recreio dos meninos. Quantas e quantas vezes a gente não foi para o recreio porque a gente não sabia da tabuada? Né? Isso, e não é todas as pessoas que têm a habilidade de decorar.
porque dessa forma é decorando. E tem pessoas que têm uma habilidade cognitiva para decorar que é fantástico. Você pega um questionário de 20 perguntas, o camarada vai estudar, ele decora ele todinho. Isso é uma habilidade cognitiva. Mas isso não quer dizer que eu tenha, que Luana tem. Aí eu não tenho, Luana não tem, a gente morre no cacete na palmatória e a gente não aprende. Porque Eu não tenho, professor, essa habilidade, não. Que não é que eu não queira, é porque o meu cérebro não consegue. E naquela época, meu filho, não tinha isso, não. Era todo mundo para conseguir, ou então o cacete variava, era complicado. Ai, Deus. E assim, né, professora? Antigamente não se sabia quando as crianças tinham esses déficits de atenção, o que hoje já se conhece, né? Assim, um psicólogo já avalia tudo. E antigamente que não tinha como se avaliar essas crianças. Aí você observa que antigamente tudo era taxado de preguiça, tudo era taxado de falta de interesse, e muitas vezes não era. Essa criança não tinha condições de alcançar o ritmo dos colegas dele, mas como não se tinha conhecimento sobre isso, se dizia que era o aluno que não queria, que era o aluno que não tinha interesse, que era o aluno que não estudava, e os coitados iam ficando. Infelizmente, isso era mesmo. O que tinha, né? Verdade. Mais alguém contribui por hoje? Disse nada, eu vou só acrescentar aqui minha aparição. Assim. Eu só fiquei muito para ouvir vocês. A voz bem longe. Na hora que eu ativei a câmera, começou bem alto. Tá vendo? Você querendo se esconder, não estava nem escutando a gente, bem empregado, para você ficar assim. Do lado do vídeo, para poder escutar. Ai, ai. Pois pronto. Então, vejam só, eu vou mandar esse slide para vocês agora no grupo, porque já fica aí como material e tem como vocês verem as fotos das atividades. Fica também o slide pronto